esse tipo de atitude dos colegas. Eles precisam ser ajudados para que sejam tratados tanto os agressores quanto os agredidos. É preciso haver comitês de prevenção ao bullying e uma maior participação dos pais nessa questão. São formas muito boas de prevenção. Para tanto, é necessário que a escola reconheça que o bullying vem acontecendo dentro do contexto acadêmico, assim como a não identificação de outras alterações do comportamento que precisam ser identificados e essas pessoas precisam ser cuidadas. Lembrar que a porta de entrada desse cuidado é a psiquiatria, é o psiquiatra que faz inclusão de sintoma, mas que faz também exclusão de sintomas. Por que eu quero dizer com isso? Não é simplesmente falar assim, a pessoa tem isso, 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 está triste, sem ânimo, sem vontade, sem alegria, tem depressão. Não, ela pode ter hipotireoidismo. Está agitada, inquieta, com muita ansiedade, ela tem hiperatividade. Não, ela pode ter um transtorno de humor bipolar em fase maníaca. Então, não podemos vulgarizar a psiquiatria, não podemos tirar esse contexto da realidade nossa, do dia a dia. Nós só precisamos identificar e ter acesso ao que manda a Lei 10.216 de 2001, que é ter acesso ao melhor tratamento. Nós só precisamos que a lei seja cumprida. Um terceiro aspecto relevante é a importância do reconhecimento de patologias que afetam diretamente o desempenho acadêmico. Nós temos várias doenças que afetam diretamente o desempenho acadêmico, como transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, no caso é o TDAH, que nós temos um excelente site que quem quiser pode anotar para poder entrar, para aprender sobre isso, que é o www.abda.org.br. Além disso, nós temos o site da Associação Brasileira de Psiquiatria, que tem o ABP Comunidade, que é para ensinar a comunidade, que é para levar nas escolas, que é para levar em todos os estados brasileiros o conhecimento sem custo para quem nos convida sobre essas doenças mentais. Temos o transtorno bipolar, pois essas doenças, quando não tratadas, elas podem levar a comorbidade sucessiva com transtorno de conduta. Gente, o que é transtorno de conduta? Transtorno é um transtorno mental associado à quebra constante de regras e atos antissociais na adolescência. É preciso identificar isso para cuidar cedo. O transtorno de conduta é o principal fator preditivo para o uso de drogas e comportamento antissocial na vida adulta. O quarto fator é a questão do desempenho escolar. Sabe que mau desempenho escolar se associa a baixa autoestima, a problemas de condutas a partir da adolescência. Essas dificuldades comportamentais, elas são decorrentes do mau desempenho, podem se associar a atos antissociais e ao próprio bullying. E daí, o menino tem mau desempenho, é chamado de burro, cala a boca, não fala isso. Aí ele passa a ter fobia social, que é o transtorno de ansiedade social, que é o medo de ser avaliados pelos outros. Por isso não tem condição nenhuma de fazer uma apresentação na frente da sala de aula. Por isso não tem condição nenhuma de participar das aulas. Às vezes, entra e sai das aulas sem dar uma palavra sequer. Isso é grave, gente. É muita gente sofrendo. É muita gente padecendo de doenças sem tratamento. Nós não podemos aceitar mais isso. É um atendimento de primeiro... A psiquiatria brasileira se honra de fazer atendimento de primeiro mundo na atividade privada. Mas, infelizmente, não conseguimos ainda fazer o mesmo na atividade pública. E isso nós precisamos fazer. O último fator envolvido com violência na escola, e esse eu quero estender a denúncia, é o consumo e o comércio de droga dentro das escolas. Estratégias de prevenção e tratamento ao uso de drogas podem ajudar a reduzir a violência. Nós não podemos tolerar o uso de drogas em qualquer lugar da comunidade. Nós não podemos trabalhar com a história de redução de danos. Eu quero que não use cocaína, que use maconha. Eu não quero que use nada. Nada. A tolerância para o uso de drogas tem que ser zero. Quem usa droga financia a violência no país.
Quem usa droga financia a mesma pessoa que vai te assaltar, que vai te roubar, que te gera insegurança em casa, e financia a indústria da violência, que é a indústria da segurança. Imagine que na minha casa, na sua casa, e quem pode tem que ter câmera, tem que ter alarme, tem que ter segurança. Não podemos viver mais assim. Então, é não a redução de danos. Nós não podemos permitir que criança use bebida de forma alguma. Nós não podemos tolerar o uso de bebida aos menores de 18 anos, porque eles não têm condição de decidir sobre esse uso. E nós temos que fazer campanhas de que não se use bebida, que não aprenda a usar bebida, que não use droga de maneira alguma. Preste atenção nessas matérias que eu cliquei, e eu peguei como exemplo apenas um estado brasileiro. Eu peguei apenas um jornal, que é um jornal de Goiânia, para não virar alarde, mas para despertar. Filho mata pai por causa de crack. Histórias são noticiadas nesse jornal e vem numa sequência. Crack, drogas. A droga é responsável por 60% dos júris em Goiânia. Isso é um absurdo. É um absurdo. Domínio do crack já chegou ao júri popular, mostrando o seguinte. Prestem atenção. A população masculina no estado de Goiás, lá embaixo aqui, está mostrando que é 9.470 pessoas. A população feminina, 543. Que estão presas por tráfico de entorpecentes, 2.092. Mais da metade da população feminina carcerária de Goiânia, 375, estão presas por causa de tráfico de entorpecente. Olha isso aqui. A população carcerária no Brasil, nós temos 494.237 presos, sendo que por entorpecentes, 102.121 pessoas. Lembrar que a população carcerária brasileira, se estendermos o estudo que foi feito no estado de São Paulo, 12% tem doença mental grave. Significa que nós temos cerca de 60 mil doentes mentais nas cadeias, fazendo das cadeias os novos manicômios, as prisões se tornando os novos manicômios. Isso é grave, eu estou falando de doença mental grave. Homem mata o irmão a facadas em Itapuranga. Por causa de quê? Droga. Casais são presos com 6 quilos de maconha. Crack. Uma mulher de aproximadamente 20 anos foi assassinada a tiro em Senador Canedo. O corpo dela foi encontrado por volta de 3 horas de ontem em uma calçada da rua Tambaqui. Uso de drogas. Viciado em crack, acusado de matar a educadora a faca. Nas escolas. Homem acusado de matar o pai em Goiânia. Então, é um sem número de denúncias. E eu peguei apenas uma droga. Uma droga. Lembrem-se que para produzir essas drogas, nós precisamos de insumos químicos. E aí, senador, eu proponho ao senhor, caso queira fazer, com a assessoria da Associação Brasileira de Psiquiatria, é um controle na produção, na venda, na distribuição, na exportação de produtos que são usados para transformar a folha da coca, senador, na cocaína, no pó, no crack, no oxi. Por que nós não temos o controle? Nós temos que ter. Não se pode mais permitir que os produtos que são usados para fazer o refino, para fazer a transformação, seja vendido livremente. Não se pode. É um absurdo que se faça isso. Concluindo, os atos de violência na escola podem ser evitados através das seguintes estratégias. Identificação dos indivíduos que demonstram transtornos mentais. E eu estou concluindo, dando proposições, porque a Associação Brasileira de Psiquiatria sempre faz proposições. Criação de comitês anti-bullying nas escolas, apoio ao estudante que vem apresentando mau desempenho, além de tratamento para as patologias psiquiátricas, doenças psiquiátricas que favorecem ao mau desempenho.
Isso é importantíssimo. A escola tem que ter uma porta aberta direta com algum sistema ambulatorial em que essas pessoas possam ser avaliadas com brevidade. Que você não tenha que ficar na fila 1 ano para conseguir uma consulta, 8 meses para conseguir uma consulta. Nós temos que cuidar do cuidador. O professor precisa ser bem cuidado. O professor precisa ter tempo para trazer todo o seu trabalho da escola na escola. O professor tira a sua noite, o seu final de semana para corrigir provas, fazer provas. O professor tem que fazer isso nas escolas. O professor, quando começa a mostrar alterações de comportamento e começa a fazer depressão, transtorno de ansiedade, ele precisa ter atendimento de imediato. O professor tem que ter um sistema de saúde que cuide dele, quer seja na medicina, na saúde pública, quer seja na saúde privada, quer seja com a medicina suplementar. Mas é importante que o professor tenha essa possibilidade de ser cuidado. E o estigma, gente, é intolerável o preconceito, o estigma. Nós não podemos, nós médicos, chamarmos os nossos pacientes, aqueles que padecem de doenças, de cliente. Cliente é de loja. Quem padece de doença precisa de cuidado, de atenção, de ação técnica. O usuário é de drogas, é de internet, é de serviços. Sofrimento psíquico a gente tem quando tem perdas. Doença mental, transtorno mental, é o que tem qualquer um de nós, eu ou qualquer um de nós que venha ter um quadro psiquiátrico que precisa de ajuda. Nós temos que parar com esse preconceito. Nós temos que acabar com toda e qualquer forma de discriminação nesse país. Não é tolerável mais isso. Eu quero agradecer ao César Moraes, que é do Departamento de Psiquiatria da Infância e da Adolescência da BP, é um professor de Campinas e que nos deu assessoria técnica na construção desse material. Ao Salomão Rodrigues Filho, psiquiatra, presidente do Conselho Regional de Medicina de Goiás, que nos forneceu esse material do Estado de Goiás, nós acionamos para que ele fizesse, ele fez isso. A Lúcia Fernandes, nossa jornalista, e o senador Paim, que já tinha agendado essa discussão anterior ao fato ocorrido. É preciso fazer jus a quem faz atividade social séria.